Estamos apresentando Marco Zero, onde tudo começa. Exatamente, começando o nosso Marco Zero nessa super edição de sábado, para você que está no ar, para você que está nos ouvindo pela internet também e no portal Rádio Clube, começando o nosso programa para destacar esse assunto muito importante, Paulinho. Sim, fundamental, porque ele implica numa série de questões, a começar pelos direitos da criança e do adolescente, mas também num certo funcionamento da economia nas cidades aqui da região, especificamente Foz do Iguaçu, Guaíra e Ponta Porã. Guaíra, aqui nossa vizinha no Paraná, e Ponta Porã no Mato Grosso do Sul, Moacir. O professor Peri Chiquida, ele publicou um amplo estudo sobre o trabalho de crianças e adolescentes atuando no contrabando de cigarro nessas três cidades. Esse artigo foi desenvolvido a partir de percepções extraídas da pesquisa de campo junto aos principais atores que estão no entorno desse ato aí infracional, assim, considerado pela legislação. Mas quem vai dar mais detalhes sobre esse trabalho, sobre os efeitos disso na nossa sociedade, é o professor que conversa com a gente agora. Bom dia, professor Peri, seja bem-vindo ao programa, obrigado por aceitar o nosso convite. Bom dia, bom dia, um prazer estar aqui, bom dia a todos os rádio ouvintes, estou à disposição para falar de um assunto muito, digamos assim, espinhoso, né? Que o senhor abordou no trabalho, pedindo que o senhor nos traga informações assim de a faixa etária relacionadas a essas crianças e jovens, né? Qual a idade desse público, o perfil desses jovens e quais são os números globais desse universo aí de populacional que o senhor faz um recorte em sua pesquisa. Perfeito. Conforme você bem me permite chamar você, tá? Hoje chamar de senhor não, tá? Você é mais informal. Mas conforme está publicado já na revista Práticas de Administração Pública, esse trabalho há tempos eu venho desejando fazer, né? Porque a gente já vem, ao longo de 23 anos de pesquisa sobre a economia do crime, estudando, inclusive aí em Foz do Iguaçu também, especificamente numa vara federal que só cuida praticamente disso, vive em função disso, posto que é um crime muito... ele ocorre com uma certa frequência nas cidades fronteiriças, englobando também grande parte do Poder Judiciário, onerando também o Poder Judiciário, e conversando com esses adultos criminosos, eles, de contrabando, especificamente de cigarro, um dia eles falaram assim, professor, mais grave que é o problema econômico é o problema social, porque a gente também trabalha com crianças. Uai, com crianças e adolescentes nas faixas pós 13 anos até 18 anos. Mas também tem eu costumo até falar, rádio ouvintes, não gosto de usar muito esse termo, de menor. Eu gostaria de frisar que é crianças e adolescentes mesmo, porque a sociedade precisa alertar para isso, que é um caso muito espinhoso, muito grave, um problema social que a gente, para consertar isso, vai ter que fazer um esforço enorme e a coisa é muito complexa, né? Então, nas cidades, mormente, que se destacam em termos de contrabando de cigarro, e aí todo mundo sabe, né, isso ao concurso, embora a literatura também balize isso, Foz do Iguaçu, Guaíra e Ponta Porã. Então, em Foz do Iguaçu, conforme essas percepções, e ouvindo pessoas que não estão ali trabalhando com essas crianças e adolescentes infratoras de um dia para o outro. Na média, é próximo de 20 anos, 2 décadas trabalhando com isso. 2 décadas trabalhando com isso. E alguns veículos de comunicação, inclusive, nos perguntaram, né? Professor, você conversou com crianças? Conversei também com crianças. Só que eu não tinha, assim, eu preferi mais trabalhar com o entorno deles, que são pessoas que a gente fez uma conversa muito boa, com o termo de consentimento livre, esclarecido, verbal, na presença de uma outra pessoa da cidade que nos acompanhou, tá certo? Teve todo um rigor ético de pesquisa, mas no tocante a ouvir as crianças, nós ouvimos, mas é complicado você colocar
um dado que você não tem uma amostragem estatística direito, uma coisa interessante, e também a gente precisa trabalhar muito a questão do conselho de ética da pesquisa quando se trata de crianças, e nesse caso não houve tempo para fazê-lo. Então, eu preferi concentrar mais no entorno. Mas quando a gente conversa, por exemplo, quanto tempo você tem de rádio? 5 anos. Já não é um amador, tá certo? Agora, você imagina uma pessoa que tem 20 anos, na média, né? Então, a gente está conversando com policiais, civis, militares, rodoviários federais, professores de escolas públicas, municipais, estaduais, ONGs, assistentes sociais das suas respectivas cidades, né? Sem nominá-los, tudo certinho. Tá? O artigo está lá na revista Práticas de Administração Pública da Universidade Federal de Santa Maria. Então, o que a gente constata hoje? O crime de contrabando de cigarro, o cigarro é um problema de saúde tranquilo, isso todo mundo sabe, né? Agora, ele se tornar um problema de segurança pública, porque esses contrabandistas, infelizmente, eles não são aqueles free rider que levam uma sacolinha ou outra, já são organizações criminosas que dominam exatamente essa região fronteiriça para fazer coisas do arco da velha. E como se não bastasse o problema de segurança pública que o cigarro, a política de enfrentamento da questão da saúde pública do cigarro, que, ao meu ver, é equivocada, ele reverberou a questão de segurança pública e também a questão social. Foz do Iguaçu, segundo estimativas dessa pesquisa, de alguns entrevistados, gira em torno de 2.000 pessoas, crianças e adolescentes que mexem com isso. Em Guaíra, eu perguntava, você tem uma estimativa? Professor, a gente não consegue nem estimar, mas passa da casa dos 2.000, com certeza, mas a gente não consegue estimar. Ponta Porã, a mesma coisa. A mesma coisa. E aí a gente foi ver a questão dos dados de evasão escolar. Realmente... Professor, desculpa interrompê-lo, a gente quer aprofundar bem essa questão do impacto social, principalmente da evasão escolar, que o senhor tem os dados e vai nos apresentar, mas antes da gente chegar lá, eu gostaria que o senhor entrasse também e abordasse o assunto do que leva essas crianças e adolescentes à prática do contrabando de cigarro nesses 3 municípios que você pesquisou. Há uma percepção de que é um ato ilícito mais brando, entre aspas, é uma busca por dinheiro fácil e rápido. O que o senhor conseguiu localizar no seu trabalho dos motivos que levam essas crianças e adolescentes ao contrabando de cigarro, por favor? Perfeito. Olha só, nós pesquisamos antes, que redundou numa dissertação de mestrado, apenados de prestação de serviços ou pecuniária aí em Foz do Iguaçu. E nós perguntamos, por que você foi para o mundo do crime? Né? Notadamente, a maioria contrabando também de cigarro. Adultos. Ideia de ganho fácil, cobiça, ambição e ganância. Né? Sendo que a literatura pregou aqui pobreza, desemprego, né, distribuição de renda, o capitalismo que é inadequado com o sistema. Nada disso. Cobiça, ambição, ganância. Acontece um ou outro percentual dessa natureza aí, sobretudo desemprego, mas pobreza não, tá certo? E aí, as crianças, olha só, os principais motivos para a prática do contrabando, ideia de ganho fácil, e eles colocaram consumos de bens. Quais consumos de bens? Celulares de última geração, roupas de marca, tênis de marca, etc, etc. Coisa para ostentar, tá certo? Então, repete-se o que acontece com as crianças nos adultos e vice-versa. E também destaca o seguinte, penas brandas, o contrabando tem menor poder ofensivo. E depois, na sequência, pais ou parentes atuam no contrabando. Ou seja, isso está perpetuando, é uma coisa geracional. E também não vem o contrabando como um ato legal. Eu ouvi em vários momentos a pessoa falando assim, olha, esse é um crime que está onerando apenas o fisco. Para que eu vou deixar esse dinheiro para ladrão lá? A concepção, volto a dizer, o problema do cigarro é um problema de saúde pública, mas ele se tornar um problema de segurança pública, um problema
de sociedade, social, e um problema cultural, porque tem pessoas que falam que isso deveria ser até legalizado. Não, não é assim não. Não é assim não. Se você passa o cigarro produzido no Paraguai, nossos patrícios paraguaios, irmãos paraguaios, não estou fazendo a coisa errada lá. Quando ele passa para cá sem fazer a burocracia do fisco, né? Isso se chama evasão de divisas. Então, a gente tem que fazer isso, tem que trabalhar em cima disso. Está errado, isso é crime para pessoas com maior idade e uma infração penal para as pessoas de menor idade. Então, isso não pode ser concebido. Então, a gente... E também, o que é a literatura? A literatura já estava falando isso aí, né? E a gente não vê só para vocês terem ideia, foram percentuais. Aí tem a necessidade de sobrevivência, ajudar em casa, que foi 7,1%, menor do que a casa de 2 dígitos. Problemas de formação familiar, 4,1%. Então, a gente constatou que realmente a ideia de ganho fácil e esse consumo de bens, aliada com a questão de impunidade e cultural, geracional, perpetua esse mal que já não é de agora, de décadas. Professor, eu gostaria que agora o senhor nos apresentasse esses indicadores relacionados à evasão escolar, o abandono da escola, por parte de crianças e jovens que deixam de estudar para ir atuar no contrabando. Se o senhor puder fazer, inclusive, uma referência dos dados da cidade, principalmente de Foz do Iguaçu, com relação à média estadual e nacional, se o senhor tiver isso disponível, nos ajuda aqui na interpretação, no olhar esses dados. Olha só, rádio ouvintes, eu não estou sendo assim alarmista e sentimentalista, eu estou sendo técnico, profissional nesse aspecto, tá bom? Então, eu vou apresentar, eu tenho todos os dados de evasão escolar desde quando foi criado, 2007, 2008, biênio 2007, 2008, e 2019, 18, 19. Quando nós publicamos o artigo, só tinha o dado de 2017 e 18, mas eu vou colocar os dois para vocês de Foz do Iguaçu. Olha só, o dado da taxa de evasão escolar de Foz do Iguaçu, em 2017 e 2018, era 9,1%. 9,1%. A média do Paraná é 8,5%, ou seja, já superou a média do Paraná. Tá certo? Mas ela superou também a média nacional, que é 8,6%, né? Então, você vê que Foz do Iguaçu tem um problema sério. E a gente também não pode jogar a culpa no Estado, porque isso é uma escolha racional dessas crianças e adolescentes. Elas estão optando por isso porque é a sociedade, não o Estado, não a escola que está ali lutando. Eu conversei com professores, professoras, pessoal da assistência social de Foz do Iguaçu, sensacional o trabalho que eles fazem, mas isso só não basta, a coisa é muito mais complexa. E depois, de ouvintes, o dado que veio de 2018, 2019, fica pior ainda, antes da pandemia, porque da pandemia é um assunto bem atípico, a pandemia vai afetar, com certeza, essas variáveis. Mas vejam bem, em Foz do Iguaçu, de 9,1%, 9,1%, em 2017 e 2018, a gente passa para 12,2%. E você acha que vai baixar na pandemia? Eu acho que não. Tá certo? E qual foi o dado nacional? 9,7%. Ou seja, Foz do Iguaçu, pasmem os senhores, de 2007 a 2008, o biênio 2007 2008, a 2018, 2019, só perde um ano para a média nacional, que foi 2013, 2014. O resto das médias, todas, ele supera a média nacional. Foz do Iguaçu, eu diria que está perdendo essa luta para o contrabando do cigarro. Essas crianças e adolescentes deveriam estar na escola, praticando esportes, para serem bons cidadãos. Não. Essas crianças e adolescentes, quase que a totalidade daqueles que sobrevivem, vão se tornar criminosos que vão fazer coisas do Arco da Velha quando passar 18 anos. Ponta Porã também é um absurdo. Ela ultrapassa todas as médias nacionais nesse período todo. Já Guaíra, só para a gente fazer uma comparação, Guaíra eu acho que tem algum problema de captação de dados. Porque Guaíra, de repente, está assim com 13,8, cai para 9,6. Aí depois sobe, aí depois cai.
tem uma variância muito grande, mas, de qualquer forma, Guaíra também, quando a gente vai ver a média desse período todo, supera a média paranaense, mas não supera a média nacional, dado para mim, tem algum problema de captação desses dados de Guaíra, porque é muito abrupta a queda e muito abrupta também a variação. A gente analisa uma coisa que chama desvio padrão e análise de variância desses dados. Foz do Iguaçu e Ponta Porã, eu diria que está, digamos assim, na UTI, estatisticamente falando. É grave a situação. O professor, diante desse quadro grave, o senhor já iniciou aí um apontamento na sua resposta, mas que futuro reserva para essas crianças e adolescentes que estão nessa atividade do contrabando de cigarro? Quem mais perde com essa problemática toda? Obviamente, as crianças e adolescentes são afetados diretamente, vão vivenciar uma série de problemas, mas a sociedade perde com isso também? De que modo? Nossa, a gente costuma levantar aqui, e eu gosto muito dessa frase, sabe? Quem não investe em educação, não sabe qual que é o custo da ignorância. E se essa ignorância migrar para a atividade criminosa, esse custo é exponencial. Então, você não consegue nem estimar, mas hoje, próximo de 6% do PIB é gasto com combate à criminalidade e à violência. 6% do PIB. Ou seja, essas crianças e adolescentes, né, algumas delas não sobrevivem até os 18 anos, né? Mas eu não levantei esse dado porque não tem respaldo com 90% de confiança, 6% de margem de erro. Eu gostaria de falar esse dado. Então, mas pelo que eu percebi nas conversas, algumas delas morrem durante essa trajetória. Só que aquelas que passam disso aí vão engrossar o PIB da criminalidade. Eles vão se tornar traficantes de droga ou então vão tentar dominar também algumas áreas do contrabando de cigarro. Então, o portfólio dele vai ser o seguinte, portfólio ilegal. Onde que está dando mais dinheiro? Estourar caixa de banco? Vamos lá estourar. Fazer assalto à mão armada? Vamos lá fazer. Ele não tem uma aptidão, digamos assim. É um bandido que, eu já estou constatando isso há 23 anos de pesquisa de campo, dentro de estabelecimentos prisionais no Brasil, de norte a sul, de leste a oeste. Então, é grave isso. Eles vão virar bandidos flex, com algumas especialidades. Uns vão preferir fazer mais isso, outros vão fazer mais as outras coisas. Inclusive, o contrabando de cigarro, digo de passagem, é um crime que, quando você é primário, não sei se os rádio ouvintes sabem, ele vai pagar pena de prestação de serviço ou pecuniário, não pega nem cadeia. E outra coisa, quando essas crianças são apreendidas, o que ocorre? Eles não podem nem ir para o Sense ou para a UNAI lá em Ponta Porã, porque ali estão os traficantes, estão os meninos matadores, então eles têm que separar. Aí coloca como penas alternativas, e você já viu, né? A coisa não funciona. Inclusive, nas soluções para isso, né, que os próprios pesquisados responderam, destaca-se como condição ímpar, trabalhar a educação, que não deve ser uma política de governo, tem que ser uma política de Estado. Independente de quem esteja no governo federal, no governo estadual, isso tem que ser contínuo, né? O Brasil só vai ser um país desenvolvido se investir maciçamente em educação, mas só isso não basta, nesse caso das crianças. O que mais pode ser feito, professor? Além desse investimento na educação, o que mais pode ser feito? As instituições inerentes aos respondentes devem fazer políticas para esse enfrentamento específico. Agora mesmo, conversando com meu colega assistente social, ele falou que teve um corte enorme. Eu falei, nossa senhora, a gente precisa de ter mais recursos para fazer esse enfrentamento, que eles têm qualidade, mas precisa de material, né? Mais emprego e renda nas regiões fronteiriças. Vejam bem, Guaíra. Guaíra é uma das poucas cidades no Paraná de destaque que não tem uma universidade pública. Então, eles falaram isso para a gente lá. E o pessoal luta. Nossa, eu até arrepio e fico emocionado. As professoras e os professores lá são verdadeiros heróis. Se emocionaram na entrevista falando para a gente, professor, a gente vai conversar com eles e falando assim, que
bonito esse relógio, que bonito esse tênis. Sabe que o menino não tem acesso, infelizmente, a essa questão aí. Mas não é pobreza, não, tá? E aí, ele ostenta aquilo que o outro do lado vai querer também. Ele fala assim, se você carregar as caixas, ser olheiro, bandeirinha, coisa do gênero. Então, as professoras lutam contra isso para tentar resgatar essas crianças. E também tem mais destaques também, as políticas específicas de segurança, né? Mais atividades culturais, esportivas, artísticas, de lazer. E surgiu um ponto interessante, uma reforma tributária incidindo no cigarro, para depois medidas socioeducativas, empatadas mais ou menos com medidas socioeducativas, inclusão e assistência social, e trabalhar também a questão das famílias. Então, eu sempre falei isso para adultos. Se você tem 3 travas morais, basta uma delas para você não migrar para a atividade disso, seja criança, seja adolescente, seja a pessoa de maior idade, uma boa família, ou uma boa escola, ou uma boa formação escolar, ou uma boa formação religiosa, você não migra para o crime. Aí, em Foz do Iguaçu, tem uma ONG que eu acho que é espetacular. Me emocionei muito com a criança. Posso relatar esse caso? Pode sim. Fica à vontade, pode. Ele estava jogando bola descalço. Aí ele veio conversar com o professor que eu estava entrevistando, junto com uma pessoa, um professor daí, de Foz do Iguaçu, que me acompanhou para, de certa forma, poder ir em algumas regiões de Foz do Iguaçu, que são, de certa forma, perigosas. Foz do Iguaçu é um paraíso, mas também tem seus problemas, a gente tem que ressaltar isso. Então, ele nos acompanhou. E quando a gente chegou naquela ONG, conversando com o professor, que trabalha excepcional da ONG, e aí o menino estava jogando futebol descalço. Aí ele parou assim, veio conversar com o professor. Aí eu aproveitei e falei, professor, posso só conversar com ele? Pode. Você gosta de jogar futebol? Amo jogar futebol. É meu contraturno aqui. Eu falei, por que você joga descalço? Você gosta de jogar descalço? É mais habilidade? Não, professor, é porque eu só tenho um tênis. Minha mãe falou que meu tênis eu tenho que ir para a escola e para a igreja. E só tenho ele, então não posso jogar, que gasta muito meu tênis. Aí você vê a força de uma instituição, né, onde o Estado não chega, tirando essa criança. Quando os contrabandistas, essas pessoas que fazem, esses adultos, e me desculpe, são pessoas que têm a índole para fazer a coisa errada. Eles vão tentar cooptar essas crianças, se quiser tênis, se quiser esse negócio. Então, a gente vai lhe propor isso, desde que você faça isso para a gente, carregue algumas caixas e outras coisas mais. E o interessante, rádio ouvintes, por que o contrabando usa as crianças e os adolescentes? Qual que é a lógica racional criminosa que está por trás disso? Simples. Mão de obra mais barata. Obviamente. Quando ele é pego, já viu quando a gente pega alguém aí? Hoje você foi preso. Tem que pagar fiança, tem que ter advogado. Criança não tem nada disso, não. Então, a análise custo-benefício para o mundo do crime é elevadíssima, dada a impunidade e outras coisas, mas tudo favorece e conspira. Então, a questão é muito complexa. A gente não vai resolver isso em meia hora aqui, não. Mas eu volto a dizer, a política de governo não pode ser só política de governo, tem que ser política de Estado. E a reforma tributária é uma coisa que surgiu da base do Gemba. Gemba é chão de fábrica em japonês, né? Gemba é chão... Dessas pessoas que estão falando que poderia, com uma caneta do governo federal, resolver esse problema de contrabando de cigarro. Bastasse dar competitividade para uma categoria de cigarro especial, que a gente quebraria esse contrabando. Não obstante, se não resolver o problema social que está em torno disso, esses meninos vão migrar para um outro tipo de crime. Então, a gente tem que atacar o mal na sua raiz. Professor, muito grave esse quadro que o senhor nos apresenta a partir de dados de técnicos com rigor da norma aí da pesquisa científica que o senhor fez em torno da universidade. E para finalizar, a gente gostaria que o senhor desse uma palavra final, aí, uma mensagem, né, para o poder público, para a sociedade, dentro dessa temática que o senhor pesquisou e expõe aqui para nós, que traz muita perplexidade e preocupação com os números apresentados. Por favor. Não, primeiramente agradecer o convite, honrado. As entrevistas estão reverberando, estão direto, várias fontes de comunicação, canais de comunicação nos procurando.
Até eu fico assim, o pessoal fala assim, pô, professor, você coloca a sua cara a tapa, né? A cara só a tapa. É muito mais que isso, né? Porque é um assunto que tem cidades que vivem em função disso. Então, é uma pesquisa, rádio ouvintes, que ela, há tempos eu precisava fazê-la, e agora a gente está indo para Brasília, já foi apresentado no Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, para que seja levado isso a cabo. Quando a gente vê o antitabagista falar assim, não, mas a política do Brasil diminuiu consideravelmente o consumo de cigarro, caiu a produção de cigarro, caiu a venda de cigarro. Esqueceu de combinar com os russos, né? Digo, com o contrabando, porque hoje o market share, ou seja, parcela do mercado nacional de 50% é dominado pelo cigarro contrabandeado. Então, quando ele fala que, esse pessoal que fala que teve sucesso na política de aumentar o preço do cigarro para diminuir o consumo, só contribuiu para o contrabando, que gera questão da insegurança pública, questão da insegurança social e da insegurança social, cultural. Ou seja, o tiro saiu pela culatra. Então, a gente está nos debates cada vez mais acirrados, porque as pessoas parecem que teimam. E eu falo assim, apresenta seus números, igual o Paulo Guedes costuma falar, nada a favor de Paulo Guedes, nada disso. Mas eu gosto muito dessa expressão, quando eu estive nos Estados Unidos, eu ouvia muito, show me the numbers, mostra os números. Aí eu converso com as pessoas ficam assim, isso aqui, eu falo, segunda vez, mostra os números, não tem os números. Eu costumo até brincar, eu acho que o Cruzeiro é o melhor time do mundo, meu time, está na segunda divisão, mas eu acho. Agora, com dados a gente respalda pesquisas, subsidia, conversa com especialistas que têm feeling, têm décadas de especialização na área. Então, no dia a dia, professores que se emocionam, ONGs que são sensacionais, que deveriam ter mais apoio. E eu diria o seguinte, a chave é a sociedade discutir isso com seriedade para que a gente possa erradicar esse problema, porque ele pode ficar mais grave ainda caso essa criança se torne o que é natural e óbvio, infelizmente, um criminoso de maior idade. E aí eu vou ter que entrevistá-la onde? Não na rua, mas sim dentro do estabelecimento prisional. Só para finalizar, tem um instituto aí que é sensacional em Foz do Iguaçu, que chama IDESF, que também há décadas, né, nosso Luciano Barros, há décadas com sua equipe, seu time, vem alertando para isso, dos problemas sociais que a fronteira enfrenta e que é um arauto contra essa questão aí. Então, eu diria que eu fico muito feliz por esse trabalho estar sendo discutido, mas muito triste pelo teor dele. Mas ficarei um dia mais feliz ainda se ele subsidiar políticas que a gente possa, de fato, erradicar essa questão do trabalho. O trabalho infantil já é problema, mas o trabalho infantil dentro da criminalidade, né, e uma lógica perversa da invisibilidade. Todo mundo sabe que existe, é invisível, corrói a sociedade por dentro e a solução não aparenta nas mesas dos nossos legisladores, do nosso executivo, e o judiciário, de certa forma, não tem como agir nesse caso, porque as penas são brancas. Quem cria as leis não são os juízes, são os nossos deputados e senadores. Professor, obrigado pela entrevista, tenha um bom dia. A todos, prazer falar com o pessoal de Foz do Iguaçu. Igualmente. Então é isso, Moacir, está aí esse problema complexo, sério, grave e abrangente nas nossas fronteiras, e enfaticamente aqui Foz do Iguaçu, onde estamos, trazido pelo professor Peri Chiquida, ele que é pesquisador, professor, economista lá da UniOeste de Toledo, que nos trouxe um retrato aí sobre o trabalho de crianças e adolescentes no contrabando de cigarro, um problema que ainda persiste, que muitas vezes é invisibilizado, mas ele está aí presente com essa gravidade mostrada por números de uma pesquisa feita pelo professor Peri, que apresentou para nós alguns dados desse trabalho. Marco Zero, onde tudo começa.